Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso Napa, que é o nome do nosso canal. Hoje tenho comigo a Filipa Galrão. Ela está aqui, já me estou a sentir envergonhada, mas eu tenho que dizer isto já no início, que é o seguinte. A Filipa foi incansável. Eu disse-lhe que só podia dar datas com um dia de antecedência, que está tudo bem. Desmarquei, não podia, está tudo bem. A Filipa é uma pessoa mesmo muito especial e, de facto, só consigo manter a regularidade do canal de lançar 2 em 2 semanas porque tu te predispuseste a estar aqui hoje com todos os imprevistos. Depois falho noutras coisas, sabes? Porque não digo não a ninguém. Pois. Mas pronto. Claro, a Filipa tem 32 aninhos e é um autêntico mundo. Na altura foi uma amiga minha, que também estuda comunicação, que me disse, olha, fala com a Filipa, porque eu estava desesperada. E eu disse, vou falar, mas não, se calhar não me vai responder. Não, respondi. A Filipa, nas suas redes sociais, pronuncia-se sobre os assuntos que acha importantes, já lá vamos também. É locutora de rádio, esteve durante muitos anos na Mega Hit, agora houve assim um intervalo e haverão novidades a caminho. Portanto, Filipa, bem-vinda. Obrigada. E muito obrigada. Obrigada mesmo, por me receberes. Obrigada eu. Olha, Filipa, eu gostaria de começar por perceber... eu gosto sempre de começar com esta pergunta. Quando é que tu sabes... Eu quero fazer rádio o resto da minha vida? No meu caso, eu acho que isto não é assim tão espontâneo, acho que é uma coisa que se vai construindo, não é? Como tudo na vida, não é? Tu acordas um dia e, não, eu quero fazer rádio. Mas as coisas foram acontecendo muito naturalmente, sei lá, eu era uma criança, eu vivo numa aldeia, que é a mesma onde vivo desde sempre. E eu só brincava com 2, 3 primas, eu não andei na creche, não andei no infantário, fui diretamente para a escola primária e as minhas brincadeiras passavam muito por ouvir rádio. Era onde estava a música, era na rádio, não havia internet, né? Estamos a falar em 1994, 95. O mundo das Spice Girls, depois mais tarde dos Backstreet Boys, da Britney Spears, e eu gostava de dançar e de cantar como eu acho que as crianças quase todas gostam. E eu ouvir muita rádio, sempre. E ouvir não só a música, mas quem falava na rádio. Mas quem falava na rádio também. E então, eu tinha um rádio que permitia gravar cassetes, que tu sabes o que é, certo? As pessoas ainda sabem o que são cassetes. Ok, pronto. E então, eu gravava as músicas que eu gostava na cassete, como depois mais tarde fazia com os videoclipes da MTV, para decorar as coreografias da Jennifer Lopez. Então eu gravava as músicas na cassete, as que eu gostava mais, e lá pelo meio intercalava a minha voz, porque isso era possível de ser feito. E era assim que eu gostava de comunicar, eu percebi que gostava muito de comunicar dessa forma. Não sabia, nem percebia muito bem o que era fazer rádio. Eu gostava de escrever também, e acho que há muito pouca abertura para nós sabermos, muito novos, o que é que queremos ser. Há muito a profissão, há o médico, há o advogado, há o dentista, há o veterinário, o bombeiro, mas depois há tantas profissões que eu só ouvi falar já quase depois de ter tirado o curso, e quando vês a lista, a enormidade da lista de cursos que existem, tu nem sabes para que é que aquilo serve. Claro que quando cheguei a essa fase eu já sabia que queria fazer rádio, mas que queria ser jornalista. Okay. Era o que eu achava que queria. Gostava de escrever, gostava de falar, gostava de assuntos importantes, de dar a conhecer às pessoas as coisas que eu considerava que mereciam interesse. Então comecei a ir por aí, mais pelo lado do vou ser jornalista, vou ser jornalista. A minha irmã é 5 anos mais velha e tirou jornalismo também. Acho que fui um bocadinho influenciada por ela. Mas havia qualquer coisa no jornalismo que não puxava tanto por mim, que era o lado mais sério da coisa, ou pelo menos o lado, aquela necessidade que o jornalista tem de ser imparcial. E que para mim é muito difícil, porque eu gosto muito de dar a minha opinião. E isso começava-me a estressar. Whatever, não sei. Mas pronto, então comecei a tentar ir sempre por aí, mesmo na escola, as professoras, eu era muito boa a português e a história e a coisas mais relacionadas com letras e línguas, e a matemática foi ficando para trás. Eu não gostava de todo, as ciências também não era o que eu mais adorava, e então naturalmente fui fazendo o percurso assim. Ao mesmo tempo, sempre a ouvir rádio, sempre a ouvir música, sempre muito interessada nesses temas, e também sempre muito focada em como é que eu podia chegar às pessoas, qual a melhor maneira, através do meu emprego. E aí eu comecei, eu acho que foi a coisa mais lúcida que eu pensei quando escolhi o curso, foi o que é que eu vou fazer depois do curso, o que é que eu quero realmente fazer. E foi isso que influenciou, por exemplo, a minha ida para a Católica,
porque eu percebi que quem saía do curso de comunicação da Católica tinha 90 e tal % de empregabilidade. Não sei como é que é hoje, mas na altura era. Eu pensei, isto é imenso. Eu até posso ir para a Nova. E entrei na Nova. Mas eles tinham... Eu fui ver as percentagens de empregabilidade de quem saía das faculdades. E pronto, e na Católica realmente eu tive logo uma proposta de estágio no fim. E que depois me levou à Mega, que foi onde eu fiquei até hoje. Portanto, houve aqui uma data de fatores, um contexto que foi contribuindo, desde eu ter tido a cadeira de comunicação radiofónica também na faculdade, o não gostar muito de me expor, porque nunca me senti muito à vontade com a minha cara, ou com o meu corpo, ou o que fosse, aquelas inseguranças da adolescência também. E então a rádio parecia-me perfeita. Eu consigo falar, ninguém me vê, a crítica da imagem não vai acontecer. Portanto, se calhar é por aqui. Jornalismo, jornalismo, jornalismo. O entretenimento só chegou quando eu, por graça, fui participar num casting para ser repórter no Rock in Rio, da Mega, e gostaram de mim e eu ganhei o casting. E depois fui fazer a reportagem, isto em 2008, o ano da Amy Winehouse, e o Rock in Rio estava a arrebentar pelas costuras, eu a meio das frequências ia ter que ir trabalhar para lá, mas foi fixe, correu super bem e o diretor no fim convidou-me para ficar, para estagiar lá. Na altura eu ia fazer estágio na redação da Renascença, como jornalista, e tive que escolher entre entretenimento e jornalismo. E escolhi entretenimento até hoje, e não me arrependo de nada. Portanto, foi este conjunto de coisas, desde o rádio, às cassetes, à escolha do curso, ao ter gostado da cadeira, ao ter a certeza que não queria a exposição da imagem. Foi isto que levou à rádio. Não foi acordar um dia e pensar que quero fazer rádio. Sabes que hoje na apresentação que eu tive, que eu vou entrar no curso da Católica de Comunicação, o mesmo, exato, boa sorte. O Vasco Palmeirinho deixou... Ele fez o mesmo curso. E ele acho que costuma deixar sempre umas palavras aos novos alunos. Sim. E era muito engraçado. Eu pensei, tenho que perguntar à Filipa como é que foi com ela. Porque ele dizia mesmo que ele não sabia. Ele entrou no curso, sim, porque até gostava e porque lhe interessava. E depois a coisa foi crescendo. Mas teve a tal cadeira de rádio e desde aí que lhe... Essa cadeira é... vais para o curso, não é? E vais ter a hipótese de a escolher ou não, porque não é uma cadeira obrigatória. Acho que continua a não ser. Mas se puder, escolhe. Porque mesmo que não sigas rádio, aprendes imenso na cadeira de comunicação radiofónica. E deixa-me perguntar-te uma coisa. Tu achas que continuaste a conseguir manter essa não exposição de imagem? Não, de todo. De todo. O que acontece é que a rádio se foi adaptando a essa exposição da imagem que os locutores de rádio também começaram a ter, fruto da visibilidade nas redes sociais. E no caso da Mega, que é a rádio que trabalha para o target mais novo e, portanto, tem que estar mais em cima destas tendências, como agora está em cima do TikTok, por exemplo, a rádio teve que acompanhar necessariamente o sítio onde as pessoas para quem falava estavam. E foi aí que veio... Foi assim que começou a nossa entrada no Facebook, por exemplo, quando ainda não existiam páginas de empresas e de marcas, só existiam os perfis pessoais de cada um, não é? Eu cheguei a ter 5.000 seguidores no Facebook, nem sei se é seguidores que... Amigos mesmo, pois, porque era o máximo. E os ouvintes começaram a querer adicionar-nos como amigos e nós, ok, claro, sem percebermos muito bem até, e até chegou a ser perigoso a dada altura para alguns de nós, e há casos e histórias mirabolantes dessa fase, em que nenhum de nós sabia muito bem no que é que se estava a meter, mas às tantas já estávamos demasiado próximos de quem nos ouvia. Demasiado no sentido em que as pessoas achavam mesmo ou que éramos amigas delas e revelavam-nos segredos ou perseguiam-nos ou achavam que sabiam tudo ou queriam saber tudo sobre a nossa vida, e foi ali uma fase de adaptação um bocado complicada. Mas essa fase do Facebook, essa inicial, foi assim a que nos alertou para o que podiam ser as consequências negativas das redes sociais. A partir daí eu acho que nós conseguimos gerir sempre muito bem e a Mega conseguiu sempre estar na vanguarda das redes, do tratamento da comunicação nas redes sociais e da exposição dos próprios locutores. Claro que eu tive que me adaptar também, essa exposição foi surgindo naturalmente, surgiu ao mesmo tempo para todos, portanto fomos todos um bocadinho no barco e vamos mostrando um bocadinho aqui, um bocadinho ali, mas as redes sociais, e ainda hoje, para mim, são uma consequência do meu trabalho. Eu nunca assumi que a rede social em si fosse o meu trabalho. E às vezes luto um bocadinho contra isso, porque tenho muitas marcas a querer trabalhar comigo, tenho muita gente a querer promoção nas redes sociais, que é normal. Mas aquilo que eu acho que não nos podemos esquecer é que o Instagram, por exemplo, é uma empresa.
se nós vamos depender todo o nosso trabalho e o nosso rendimento de uma empresa que nem sequer sabemos quem manda nela ou quem é o diretor ou não consegue chegar a essas pessoas, se essa empresa acaba amanhã por qualquer motivo, nós deixamos de ter trabalho. Sim. Então eu acho que temos que medir muito e é difícil, e acho que é uma reflexão que temos que fazer diária quase, sobre o que é que pomos nas redes, o que é que não pomos, como é que queremos trabalhá-las. Acho que não é bom nem depender só de uma rede para tudo aquilo que é o nosso rendimento ao final do mês, nem é bom também estares muito legalized na rede, ou seja, sem achares que não há segundas intenções, que está toda a gente ali pelo bem, porque não é assim, é um mundo. Eu vi um story teu, penso que foi ontem, que tu dizias que te tornaste influencer sem querer. Sim, acaba por ser um bocadinho, sim. As pessoas sentem-se influenciadas por mim e eu até me sinto honrada com isso. Quero acreditar que sou uma boa influência, mas não foi propositado. Eu não fui mãe por causa do Instagram, não é? Eu não exponho os meus filhos para poder ter marcas a trabalhar comigo. É porque tudo isso é uma consequência natural da minha vida e eu nunca me chateei com isso. E se eu estou nas redes, para mim faz sentido que eles estejam, por exemplo. Mas sim, foi por acaso, não foi porque eu acordei um dia e pensei, vou ser influencer. Não pensei. Tu disseste, foi por acaso neste canal? Sempre que alguém diz por acaso, tu fazes isso. Muito bom. E no fim ganha um chocolate. Não, isso era uma boa. Tinha que dizer 5 vezes durante a conversa toda, por acaso. Tem que ser, não é por acaso. Não, tem que ser tudo, nada acontece por acaso. Okay. Olha, diz-me uma coisa. Eu acho muito bonita a maneira como tu usas o teu Instagram. Sério? Porque eu acho que se é uma rede social, e é o que tu dizes, não podemos fingir que não há alguém a tirar alguma interpretação do que nós estamos a fazer. E, portanto, tem que ser utilizado. Claro que há espaço para brincar, há espaço para tudo o que é mais ligeiro, mas tu dás voz na tua rede social a assuntos verdadeiramente importantes. Eu acho que tem que haver responsabilidade social. A partir do momento em que tu tens... Não há um número certo, mas a partir do momento em que tu tens desconhecidos, foi disso que eu falei também, a seguir-te, que tu não conheces a história dessas pessoas, não sabes porque é que elas estão a passar, não sabes o que é que elas já viveram, tens que ter um mínimo de responsabilidade com aquilo que estás a passar, não te podes estar a cagar. É mesmo esse o termo. Naquilo que estás ali a dizer e a fazer. E às vezes pode parecer, e por acaso comigo não acontece, mas eu sei, pessoas que publicitam certas coisas e as pessoas vão lá dizer, mas ainda ontem estavas a publicitar outra coisa, ou falaste de outra coisa. Isso também é normal, as pessoas mudam de ideias, aquilo que eu gosto hoje não gostava ontem, aquilo que eu vou gostar amanhã, e também acho que não há ninguém nas redes sociais que esteja lá como sendo a pessoa que mais sabe de alguma coisa, ou o campeão disto e daquilo, ou o melhor da sua aldeia, não é? O Diogo Faro dizia, é impossível seres 40 a vida inteira. Claro, portanto, mas ainda bem, imagina quão triste é tu seres igual do início da vida ao fim da vida e não te transformares, claro. Eu digo sempre isto, que é, quando me dizem, ele mudou, foi por isso que acabámos, ele mudou, eu mudei. E eu, mas ainda bem, se tu não estavas preparada para a mudança da outra pessoa ou para a tua, estavas preparada para quê? Para ficarem iguais o resto da vida? É isso que faz com que as coisas avancem e com que tu evoluas e amadureças, acho eu. Mal de quem não muda mesmo. Concordo perfeitamente. Tanto que a minha bio é, não sou a mesma pessoa todos os dias, sou o melhor que sei, isso é o que mais importa de saber. Portanto, eu sou totalmente... Está-te dito. É isso mesmo. Agora gostava de falar um bocadinho, porque eu acho que como tu estudas sobre o assunto e dás voz a isso no teu Instagram, é importante falarmos aqui dos temas que tu defendes mais afincadamente, nomeadamente a questão do feminismo. Se nos puderes falar um bocadinho sobre isso. Do género. Agora mandei aqui o feminismo responde. Eu comecei a ter mais atenção àquilo que podia ser ou não o feminismo ou o que fosse quando comecei a olhar mais para o lado. Acho que há uma altura, principalmente quando somos adolescentes, não é? E não temos muitas preocupações e vivemos bem e somos privilegiados e os nossos pais dão-nos tudo aquilo que nós queremos, não é? Tu não tens muita necessidade de olhar para o lado, não é? Para quem está pior do que tu, que credo, não vou olhar para o lado porque aquilo é uma coisa a que eu não quero chegar, não é? Porque eu tenho medo de um dia estar assim, portanto... E então, quando eu comecei a ter mais empatia, comecei a perceber que as mulheres e eu, porque até então, até eu achava que estava num sítio fixe e privilegiado, mas depois percebi que não, que as mulheres não estavam nesse sítio. Eu achava que sim, mas não estava.
e que havia sempre mulheres piores, em pior situação do que eu, e por serem mulheres. Uma coisa que me escandalizou, acho eu, quando percebi. Como assim? É só por ser mulher que isto lhe está a acontecer? Ou é só por ser mulher que ela não está ali? Ou como é que isto é possível? E isso começou a entrar na minha cabeça, comecei a ler mais sobre o assunto, comecei a tentar perceber o que é que se podia fazer, a ganhar mais empatia pelo tema também. E onde é que eu podia ser uma voz ativa nisso? E aí comecei a usar as redes sociais para falar do assunto, para falar da violência doméstica, para falar da igualdade de género, igualdade salarial, para denunciar quaisquer que fossem os casos que eu visse à minha frente ou à minha beira sobre desigualdade de género. E pronto, eu acho que feminismo é... A palavra feminismo faz com que as pessoas levantem logo alguns extremismos, não é? Tipo, pronto, lá vem a conversa das mulheres que querem ser iguais aos homens, mas depois não fazem as coisas iguais aos homens, mas depois isto e aquilo, mas elas são diferentes. É claro que somos diferentes. Eu acho que o problema está aí. Nós não queremos ser iguais aos homens, nós queremos ter os mesmos direitos que os homens. Claro que somos diferentes. O que é preciso é normalizar essa diversidade. E não é só nas mulheres. Feminismo é humanismo. Como a luta pelos direitos LGBTQ+, são humanismo, percebes? E se calhar aceitar a diferença, nem é normalizá-la, não é aceitá-la, não é eu até tenho um amigo que e dou-me bem com ele, não é isso, estás a perceber? É aquela pessoa tem uma cor diferente da minha, gosta de coisas diferentes da minha, gosta de pessoas do mesmo sexo, adora saias compridas, eu não, ok. É só isso. Percebes? É normalizar a diversidade e eu acho que isso faz falta em todo lado. No discurso político, faz falta nos meios de comunicação social, às vezes até nos simples oráculos que se põem nos telejornais que nós vemos, ou que são racistas ou que são machistas. Nas artes, no cinema, não há representação de todos os estratos sociais, ou a representação é sempre muito estereotipada. Isso. Acho que falta um caminho tão grande e depois quando as pessoas dizem mas é assim porque é assim, nunca me contento com essa resposta. Acho que... E tu sentes quando falas disso nas tuas redes sociais, as pessoas conseguem compreender? Não sei, eu acho que se tu quiseres, compreendes. O problema é que nas redes sociais as pessoas são muito impulsivas, são muito reativas, querem comentar antes de ler o texto até ao fim, querem comentar só de verem a foto em 2 segundos, querem gozar com a jornalista que apareceu a fazer isto na televisão em vez de tentarem perceber porque é que ela apareceu a fazer aquilo na televisão, como é que ela podia ter sido ajudada, porque é que aquilo lhe aconteceu. As pessoas são muito rápidas a julgar, muito rápidas a comentar, muito lerdas a refletir, mesmo. E eu acho que por isso é que o Facebook se transformou num poço de ódio e de desinformação total, porque tu queres aquela informação em 5 minutos que te permita ir para o café ou mandar pelo WhatsApp para toda a gente xingar ao mesmo tempo. Tu não queres, olhem, vi isto, vamos lá perceber porque é que isto aconteceu, o que é que nós podemos fazer para ajudar, o que é que se passa no mundo? Tentar pôr-se no lugar do outro, não é? Sem ser logo automático. É empatia, para mim é empatia que move o mundo, não é... é em tudo na vida. O respeito, o conservadorismo, as boas maneiras, a educação. Não, é empatia. E é tão difícil, e eu sei isso, porque eu tenho imensas dificuldades às vezes em pôr-me no lugar de pessoas que realmente estão muito afastadas de mim em muitas coisas. Mas fazes esse esforço? Eu faço, mas estou a fazê-lo agora com 30 anos. Às vezes penso nisto, acreditas? Eu penso, porquê é que eu aos 20? Porquê é que ninguém me disse isto aos 20? Porquê é que eu não houve ninguém à minha volta que me dissesse que tinha que ser assim, que eu tinha que me pôr no lugar do outro? E pôr-se no lugar do outro não é tu imaginares como é a vida dele só. É tu falares com ele, é tu tentares perceber, é tu investigares para trás, é o contexto, é a história. E a história é a história de uma cultura, muitas vezes, de um sistema, de uma estrutura. Não é só aquela pessoa dizer-te mas eu sou negra, nunca vou conseguir ser CEO de uma empresa. É ela dizer-te isso e tu pensares porquê. E ires perceber porquê. E tudo o que ela já passou até dizer isso, não é? Ela, os avós dela, os bisavós, os tetravós. Nós temos que perceber que uma pessoa que é posta à margem, seja por que motivo for, dificilmente consegue sair da margem sem ajuda.
aquela pessoa vai andar sempre na margem, porque o sistema está feito para que ela não saia dali. Tem que ser quem não está na margem que a vai puxar. Ela sozinha não vai conseguir, por muito que se esforce. Tem que ser os privilegiados a ir lá dar-lhe a mão. Sem dúvida. E tu sentes, quando é que ganhas assim esta consciência, maturidade, o que lhe queiramos chamar? Acho que foi o tempo, foi perceber onde é que estavam as injustiças, foi, sei lá, não ler, não ir ao Facebook, não ler assim coisas estapafúrdias. Acho que até mesmo na escolha dos amigos, sabes? Ao longo da vida vais-te cruzando com muitas pessoas e a maneira como tu escolhes os teus amigos aos 15 anos não é a mesma com que escolhes aos 30. Aos 30 já nem é uma escolha. Tu vais apertando ali Conheces muita gente, sim. Eu conheço muita gente, variadíssimos grupos e estratos sociais e pessoas que fazem coisas super diferentes, desde o mundo artístico ao mundo empresarial. Mas tu vais escolher as pessoas que estão mais próximas de ti por aquilo que elas te podem acrescentar. E aos 17 anos tu queres pessoas que vão contigo para o luxo, ou percebes? Ou que gostem de comer o mesmo que tu, e as mesmas praias, e o mesmo tipo de rapaz. Depois já não é isso que importa, depois já é isto, já são valores, coisas um bocadinho mais abrangentes e que podem... Pessoas com quem tu podes ter conversas sobre o estado do mundo, o estado da alma e o estado da arte e que tu achas que te podem acrescentar alguma coisa e que são boas pessoas. Quando se diz que é boa pessoa, para mim é isto. Para mim ser boa pessoa não é... sei lá, não é estar calada a ouvir os outros só, sabes? Eu acho que é muito ela bom está quando sempre ali nós muito caladinha. Acho que é muito bom quando nós conversamos com alguém e aprendemos qualquer coisa. Sem dúvida, é sempre essa a minha perspectiva. E eu acho que ao longo da vida foi isso que eu fui fazendo. Se calhar para chegar aqui e conseguir ter estas reflexões que às vezes não dão em nada e às vezes eu própria não consigo expressar aquilo que estou a pensar, acho que foi isso que eu fui fazendo. Foi tentar ouvir sempre as pessoas. E também um bocadinho isso que nós fazemos na rádio, não é? Em contexto de entrevista ou aquilo que estás a fazer agora, acho que não é? É um privilégio, sabes? Sim, sem dúvida. Quando me sento aqui, sinto-me privilegiada. E cruzas-te com pessoas que te vão dizer coisas que tu nunca pensaste e que parecem super simples, não é? Exato. E mais uma vez, eu venho da aldeia, eu venho de uma mentalidade muito específica, se calhar muito retrógrada. Nunca sentiste necessidade de sair? Agora acho que já sinto mais, mas nunca senti. Há sempre coisas que me puxam muito, tipo a família que tenho lá, percebes? A calma que tenho lá. Há muita coisa, eu sou um bocadinho nostálgica em algumas coisas, tipo, é lá que está um ou outro amigo da infância, é lá que está a minha mãe, a minha avó, aquela casa que sempre foi a minha casa e essas coisas fazem com que eu não queira sair e porque depois eu vejo que eu não me ia enquadrar, mas eu depois às vezes também sinto que já não estou enquadrada ali. Eu acho que eu sofro um bocadinho o drama do imigrante sem nunca ter imigrado, que é o imigrante que vai para fora, quando volta a Portugal sente que já não se encaixa, mas quando está lá é sempre o imigrante, percebes? Nunca pertence àquele país. São muitos anos. E eu sinto isso. É que eu vim para Lisboa a primeira vez para estudar, mas sempre a viver lá, porque eu não estou assim tão longe de Lisboa. Apanhava dois comboios, um metro, lá. Mas eu em Lisboa, quando cheguei a Lisboa, para mim eu estava a chegar a outro país. Era vir todos os dias para Lisboa, ter que olhar para os dois lados da estrada antes de atravessar. É sério? Uou. Oh, meu Deus. Isto era uma cena para mim. Eu vinha a Lisboa às compras no Natal, à Baixa, vinha a um ou outro centro comercial. Não vinha, por norma, todos os dias, andar nas ruas de Lisboa. Havia bairros que eu não conhecia sequer. Tipo... O meu mundo era ali, era as aldeias de Mafra, as aldeias de Sintra e pouco mais. A zona rural. O que é que mais gostas na aldeia e na cidade? Na aldeia gosto disso que te disse, das raízes, de poder passear à vontade, de estar tranquila com os cães, com os teus, não é? Sim, que estão em casa da minha mãe, que foram para lá fazer companhia na quarentena. Um foi lá fazer companhia e ficou lá. Mas pronto, eu vivo a 100 metros da minha mãe, percebes? Eu se quiser vou a pé à casa da minha mãe. Normalmente vou de carro. Mas se quiser vou... Tinhas uma vida ativa, não era? Tinhas uma vida ativa. Como assim? Sim, na pé? Eu pensava que fazias muito exercício. E faço. Mas vais de carro... Como é que eu levo os miúdos a pé?
Eu disse 100 metros, mas é um bocadinho mais. E para a minha casa é subir, para a casa da minha mãe é descer, mas não. É subir também é diferente. Mas sim, dá para ir a pé, percebes? Já me esqueci de... o que é que eu gosto mais? Pronto, gosto disso, gosto da vida do campo. E não trocava essa parte, essa calma da vida do campo e das árvores, do rio, das flores. Gosto mesmo daquilo. É quentinho, estás a ver? A cidade é um bocadinho mais fria. Mas na cidade gosto de conhecer coisas novas quase sempre que cá venho. Para mim isto é um mundo e continua a ser. As pessoas tão diferentes que se reúnem aqui e gosto até da azáfama diária, de andar de um lado para o outro, mas depois é tal coisa. À noite gosto de regressar à aldeia, no fim de semana gosto de regressar à aldeia, sim. Acho que gosto só me falta mesmo ter a praia, estás a ver? Para conseguir estar em 3 sítios. Só consigo estar no campo e na cidade para já, mas se conseguisse ter a praia, melhor ainda. Maravilha. Olha, tu criaste também um movimento, não sei, foste tu juntamente com algumas mais? Eu não criei o movimento, mas eu fiz parte das mentoras iniciais do movimento, sim. Assim não é escola, estou a dizer bem? Sim, estás. E que tem a ver com esta situação de Covid, né, de pandemia que nós vivemos, e agora com o regresso à escola dos miúdos. Exatamente. Queres que eu explique um bocadinho, é isso? Quero, se faz favor. Então, o movimento Assim Não é Escola surgiu como uma... Não é uma... Como é que eu ia dizer? Não é um protesto, mas é uma proposta de diálogo entre pais, professores, educadores e a escola enquanto instituição e a DGS também. Nós queremos que... O objetivo final é chegar à Direção-Geral de Saúde para que algumas normas sejam alteradas e se adequem mais àquilo que são as necessidades sociais e afetivas das crianças. Porque as normas, que eu acho que agora hão de mudar entretanto, não sei quando isto passar, agora também. Mas as normas que ficaram estabelecidas desde maio, quando os alunos voltaram à escola só para finalizar o ano, eram muito restritivas, não tinham em conta necessidades afetivas das crianças e nós achamos que isso compromete a saúde mental das crianças. E eu acho que, sinceramente, essas normas se estão a borrifar para as crianças. Pronto, estou a repetir muitas vezes crianças, mas é porque é isso que eu acho. E mais ainda nos pequeninos. Claro que estamos a falar na escola como um todo, até aos 18 anos, mas mais ainda nas crianças mais pequeninas. Uma criança com 3 anos só vai ter 3 anos uma vez, claro que com 18 também, mas com 3 anos é uma altura muito crucial para interação social, afetos e uma série de coisas que está provado, pode ser prejudicial ou podem condicionar bastante a saúde mental da criança e a maneira como depois ela vai ser enquanto adulto. E, no fundo, é uma proposta de conciliação de direitos e deveres que nós totalmente, enquanto adultos, é que temos que arranjar essas soluções e essas alternativas. Não são as crianças e não chega a dizerem-nos que as crianças adaptam-se. Essa é a pior justificação que se pode dar. Se tu fores uma criança refugiada, é claro que te adaptas a ter que ir para um barco, ires com a tua mãe num barco para ires para um país desconhecido. Que remédio? Não significa que seja uma situação benéfica para uma criança que sofre de violência doméstica. Que remédio? Adapta-se, sim. Mas que consequências é que isso vai ter? Nós queremos que as crianças se adaptem e depois sejam adultos fragilizados, mais deprimidos, mais isto, mais aquilo? Queremos mesmo? Nós, enquanto adultos, não conseguimos fazer as coisas um bocadinho de maneira diferente, de modo a não prejudicar tanto a saúde mental das crianças? No fundo, o movimento é isso e propõe uma série de alternativas. O movimento tem psicólogos, tem pediatras, tem educadores, pessoas que trabalham todos os dias com crianças e que, portanto, estão por dentro. E tem também uma base científica bastante forte, de estudos que vão saindo diariamente, que já está provado que as crianças não são a principal fonte de contágio, que não transportam assim tanta carga viral, não são os principais transmissores. Não podemos pôr esta culpa e este peso, porque foi isso que eu senti logo em março. O meu filho ainda não estava na escola, mas quando se começou a dizer que as crianças não podiam estar com os avós, que tinham que ir imediatamente para casa, eu senti que peso, que culpa se está a pôr em cima das crianças se a avó fica doente. Claro. Percebes? Como é que tu dizes a uma criança, olha, a avó ficou doente porque tu estiveste em casa com ela.
Isto para mim é ridículo. Mas acho que o sistema todo tem que mudar e o que o movimento quer, e é por isso que temos também uma petição pública, é chegar aos órgãos decisores, não é, de tudo isto, para que as diretrizes da DGS se alterem, mas é preciso também, se calhar, perceber que apoio é que se pode dar aos adultos para que essas normas possam ser alteradas. Porque, por exemplo, uma criança que fique doente e que a mãe tenha que ficar em casa 15 dias ou mais até o vírus passar, por exemplo, que direitos é que essa mãe vai ter? Um educador que seja um educador de risco? Se calhar, se é um educador que tem asma, que tem um problema qualquer, uma doença autoimune, se calhar não devia ir trabalhar este ano letivo. Devia estar em casa, devia estar a receber do Estado, mas não devia estar exposto. Agora, por ser um adulto de risco, essa pessoa não vai dar um abraço a uma criança, não vai pegar-lhe ao colo se ela chorar. Eu quero que, se o meu filho chorar no jardim de infância, lhe peguem. São algumas destas coisas, mas que podem ser vistas na carta aberta, que está super bem redigida e que pode ser consultada. Agora vou passar a publicidade. Em assinamescola 2021.blogspot.pt. E a petição pública também, que pede esta adaptação das normas e das diretrizes da DGS. É o que tu dizes, não é um protesto, está feito de uma forma muito construtiva, que vamos só tentar ver uma melhor maneira de conseguir fazer isto. Isto não é um movimento de mães que não têm nada para fazer e que agora vamos aqui, somos hippies e alternativas, não é, eu já ouvi isto, por isso é que estou a dizer, nem é uma coisa que surgiu porque alguém queria falar nas redes sociais sobre isto, não é, isto é mesmo uma proposta de diálogo, é a conversar, é a percebermos uns aos outros, é mais uma vez tendo empatia para com as crianças que vamos conseguir que as coisas mudem e se alterem para melhor, para bem de todos. E aquilo que eu estou a começar a ver agora, e falando nisto da empatia, é que agora que os pais estão a começar, isto já começou antes do início do ano letivo, porque nós queríamos que as normas fossem revistas antes. Antes, exatamente. Mas entretanto, pronto, é normal, as coisas precipitam-se, o ano tem que começar, blá blá blá. Mas agora que os pais estão a começar a pôr os filhos nas creches e nos jardins de infância, estão a perceber diariamente o que é que está a acontecer, que normas é que essas creches estão a adotar. E agora estão a sentir na pele que se calhar o movimento faz sentido. Mas tudo bem, estamos cá para isso, estamos cá para os receber. Mais vale tarde que nunca. Exatamente. E ok, vamos lá tentar perceber como é que se podem juntar a nós para chegarmos a quem decide e para que as normas se alterem o melhor possível. E porque quem tem que se adaptar são os adultos e as escolas, não são as crianças. Vocês levantaram uma questão e agora é tentar construtivamente adaptar. Claro. É só isto. Sim, eu acho que as pessoas têm uma tendência muito grande para ninguém faz nada. Quando alguém se mexe, se pronuncia sobre algum assunto, o problema é essa pessoa que se pronuncia. Exato. E é porque essa pessoa tem tempo a mais. É. Deixe estar. Para que é que foi mexer nesse assunto? Deixe estar sossegada. Sim, não é? Há muito isso. Eu acho que isso é muito português. Mas acho que estamos a melhorar, sim. Sim, e eu tento muito aqui no canal que nós consigamos dar voz a tudo isto. Porque, não sei se chegaste a ver alguma das conversas que eu tive aqui, mas eu tento sempre, enquanto posso, convidar pessoas que eu gosto e que eu admiro, que venham aqui e que seja uma conversa como esta, que nos acrescenta e que fala de assuntos importantes. Se são problemáticos ou não, é completamente diferente. Levantar questões é a única maneira de resolver alguma coisa. E por isso é muito bom que tu te disponibilizes, por exemplo, a falar disto aqui também. Sim, boa, obrigada. Obrigada por nos dares esse espaço também. Obrigada. Tu tens também um podcast? Podcast. Disse podcast. Podes dizer podcast, acho eu. Eu digo podcast, mas se disseres à portuguesa é podcast, na verdade. Sim, tudo o resto. Tudo o resto. Não te dá vontade? Já ouviste algum? Ainda não, eu pensei isto é uma vergonha. Pois é, porque sempre... Não consigo abrir isto. Sempre que alguém diz tudo o resto, eu começo logo a cantar a música do genérico. Nem sei se diz genérico. Mas podes cantar um bocadinho. Que é cantada pela Isaura, super bem cantada, exato. Porque ela foi a minha primeira convidada. O podcast eu vi os convidados, em 2018. E ela foi a primeira e eu aproveitei e pedi-lhe para fazer a música que ia ser a música oficial do podcast. E ficou melhor do que aquilo que eu tinha imaginado, obviamente. Tudo o resto, tudo o resto. O quê? Que é o quê? Eu estava só a ver se tu cantavas um bocadinho. Ok. Sim, espera aí. O podcast tem estado em stand-by, não tem? Tem, porque eu fui mãe. Entretanto, o último que saiu foi no dia 2 de dezembro, que foi quando eu vim de licença, com a Márcia, a cantora. Mas é um podcast que me dá muito gozo fazer.
e me dá muito trabalho preparar. Eu faço tudo sozinha, desde preparar a entrevista, pensar no convidado, planear aquilo tudo. Depois, durante muito tempo também era eu que fazia a edição, embora com pouca edição, porque eu também fazia aquilo praticamente em bruto, não se cortava praticamente nada. Mas pronto, tinha que voltar a ouvir a conversa, são conversas também muito longas, 1h e tal, acho que a maior foi com a Marisa Liz, 1h40 para aí. Mas a Marisa foi... Depois eu posso contar uma história sobre cada um deles e porque é que cada um deles foi especial. E eu acho que isso é que é giro e tu de certeza que vais ter isso também aqui com o teu, que é o tal acrescentar de alguma coisa que toda a gente tem, até a pessoa que tu menos imaginaste. Isso. Nem que seja para te acrescentar que aquela pessoa não tem nada a ver contigo. Sim, e a Marisa Liz acho que foi a pessoa com quem eu senti mais afinidade. Ela é balança, como eu, também, faz anos assim por estes dias. E ela pensa tanto como eu em tanta coisa sobre carreira, felicidade, a relação com os filhos. Pá, e nós às tantas, ela é mínima, não é? Ela é super pequenina, eu também sou. Ela conseguiu pôr-se com as pernas cruzadas em cima de uma cadeira altíssima. Estava ali, tipo, já estávamos as duas em casa, no sofá, a conversar. Então foi muito, muito giro. Gostei muito dessa entrevista. E tudo o resto começou e acabou por ser um podcast em que é suposto falarmos de tudo aquilo que ainda não se sabe ou que está pouco explorado sobre aquela pessoa. Okay. Eu não estou a falar com a Marisa Liz sobre a participação dela no The Voice ou como é que é ser dos Amor Eletro e já ter sido dos Dona Maria. Claro que acabamos por passar aí, que isso faz parte da vida da pessoa. É o foco, não é? Não é o foco. O foco é, vamos conhecer esta pessoa para além desta figura pública. É mais isto. É mesmo isto que resume o podcast. Tão bom. Quando é que volta? Volta quando eu voltar à rádio. Eu já voltei à rádio, mas ainda não estou on air diariamente, porque eu mudei de rádio, quis sair da Mega a bem, não foi uma luta, foi porque eu achei que já não fazia sentido para mim e para a própria rádio, que já era injusto. Há quantos anos? Há 11 anos. Eu entrei sendo a mais nova, eu entrei com 21 anos na Mega e atualmente com 32 eu já era a mais velha, portanto... o tempo de vida na Mega é assim, tipo jogador de futebol. Mas eu já tinha feito tudo o que havia para fazer na Mega, no fundo. E eu própria já achava que não ia acrescentar nada à rádio. Poderia sempre acrescentar uma coisa ou outra, mas nada que me desafiasse. E eu também quero crescer um bocadinho dentro daquilo que é o mundo radiofónico e há muito, muito ainda para fazer. E então vou levar as minhas ideias para outra companhia. Tão bom, e agora quando estiver a ouvir... Mas vou levar tudo o resto também, porque essa sempre foi uma condição de qualquer que fosse a rádio para onde eu fosse, tudo o resto tinha que continuar. E, portanto, eu quero retomar as entrevistas mal haja essa oportunidade e começa... Sentes muita saudade? Sinto, eu adoro. O formato de entrevista é dos meus favoritos. Eu sempre gostei, dentro daquilo que é o que se faz na rádio. E porque o locutor... As rádios comerciais são um bocadinho ingratas para o locutor, porque nós não temos muito tempo para falar, o ouvinte quer mais música, estamos muito limitados, aprendemos a dizer 7.000 coisas num minuto, as entrevistas são sempre a correr, não damos aquele... Falta às vezes dar mais carinho ao convidado, porque vem aí a música ou temos alguém no ar. E eu tinha muita vontade de ter um projeto como tudo o resto, precisamente por isso, e não tinha limite de tempo, daí que algumas entrevistas fossem para 1h30, outras com 40 minutos, dependia de para onde fosse a conversa, mas eu sentia a necessidade desse espaço, não só por mim, mas pelos convidados, porque eu sinto que as pessoas, quando têm coisas para dizer, têm coisas para dizer, e não há limite de tempo, ou não deve haver. Uma coisa que eu adoro aqui, perguntam-me quanto tempo tem, não sei. Pode ter 10 minutos, 1 hora, já tive 2 10 minutos. horas, nunca. Mas se tivesse, por exemplo, a última entrevista que eu fiz, que foi com o Francisco Fernandes, eu pensei literalmente isto e eu escrevi na altura na publicação, que foi, ao final de 10 minutos eu pensei, a entrevista está feita. Okay. Ele continuou a falar e ele de facto é uma pessoa muito interessante, que nos acrescenta muito, mas foram 10 minutos tão marcantes que eu não sentia necessidade, ou seja, claro que queria conhecer mais sobre ele. Mas tu achaste que estava perfeito. Mas foi mesmo bom, exato. Porque eu acho que o tempo e os minutos e o mal de trabalharmos ou para uma rádio ou para uma televisão é porque há tempo e porque claro. Tem que haver um agendamento, óbvio. Não é? É que o que tu tens a dizer não se mede em minutos, não é? Sim, claro. O quão importante é. Sim. E há pessoas que demoram mais tempo a chegar a um sítio do que outras, e não há mal nenhum nisso. Exatamente. E isso é que também é a magia da conversa.
É tentar perceber uma crítica que me era feita, ou que me foi feita. Eu às vezes caio na estupidez de ler comentários no YouTube, né? Só para me chatear. Não, mas a maioria são bons. Mas uma crítica que na altura me fez refletir foi: tu não tens escuta ativa. Ou seja, que eu não ouço o que o convidado me está a dizer, estou a pensar na pergunta que vou fazer a seguir, ou o que seja. Eu percebi a crítica e tem muito a ver com um vício que nós temos na rádio, que é: já estou a pensar que tenho 30 segundos para terminar esta conversa, como é que eu a vou terminar? E realmente, no tudo o resto, dependendo de como estava a conversa ou de quem era o entrevistado, se calhar às vezes há essa necessidade. Mas, por outro lado, o que há ali, e que às vezes, se calhar, as pessoas não estão familiarizadas com esse estilo de entrevista, é que eu tento sempre que seja uma conversa, como tu também estás a fazer, mas uma conversa onde eu também falo de mim. E porquê? Não é porque eu adoro falar de mim ou quero falar de mim, é porque eu sinto e sei que só vou buscar certas coisas da pessoa se eu lhe der minhas. Isso. E isso aconteceu muito com o Diogo Faro, com o David Carreira, com a Carolina Deslandes. A Carolina Deslandes, a dada altura, assumiu a sua bissexualidade. Porque já estávamos ali numa conversa tão íntima e tão... ela a falar dos relacionamentos dela e eu dos meus e das nossas experiências em comum, que ela acabou a dizer isso. E às vezes é preciso isso numa conversa, não é só... então fala-me disto. E depois não há ali... não há mal nenhum em haver isto numa entrevista. Não é errado. São só maneiras diferentes de fazer a entrevista e depende muito para onde tu queres que vá. Agora, eu orgulho-me de saber que há muita coisa dita por todos os convidados que passaram por mim que eles não disseram em mais lado nenhum, percebes? Estou a tentar lembrei-me agora desta da Carolina, que foi muito, muito forte e depois havia as tais, aquelas publicações todas do clickbait na internet a fazer título, mas... eu acho que isso só se consegue se tu tiveres uma intimidade grande com a pessoa e tu não consegues essa intimidade fazendo uma entrevista distante. Eu não sou jornalista. Se eu fosse jornalista, podiam acusar-me disso. Mas eu sou do entretenimento. Portanto, eu também vou tentar usar as técnicas e os métodos que aprendi para tentar retirar da pessoa aquilo que eu acho que pode ser útil. Sem dúvida. Às vezes eu tenho muita dificuldade em dizer: vou fazer uma entrevista. A entrevista é uma maneira mais fácil das pessoas perceberem o que é que aqui acontece. Mas é uma conversa. Mas isto é uma conversa em que há uma pessoa que tem um interesse muito grande em conhecer a outra. É isso. E nota-se isso não em é ti. formal, não estamos aqui, eu faço uma pergunta, tu respondes certinho. Sim. Não, eu quero mesmo conhecer pessoas que eu admiro. Sim. E quero dar o privilégio também a quem puder de as conhecer, porque eu acho que sou muito. E eu partilho dessa opinião, que é: eu não consigo conhecer alguém da maneira certa, ou se calhar consigo, mas não me identifico, não sendo isto. Exato. Que é duas pessoas a conversar. São pessoas, é isso mesmo. E às vezes, mas imagina, às vezes estás a falar com pessoas que estão muito formatadas, que há coisas que elas não querem sair dali. Tipo, agora estava a lembrar-me outra vez do David Carreira, ou até mesmo da Catarina Furtado. O David Carreira é uma pessoa espetacular, tem imensas histórias para contar, mas nas entrevistas que ele dá é muito só sobre a música, sobre o videoclipe e a maneira como eu pensei nisto e as pessoas associam-no é o filho do outro e é por isso que faz isto, ou tem sucesso aqui ou ali. E a conversares ali com ele e nesse podcast, ele conta-te imensas coisas que tu não estás à espera, histórias que viveu, fala do pai, fala das acusações de plágio do pai, por exemplo. E tu não estás à espera que ele fale disso, ou da namorada que morreu num acidente, percebes? E essas coisas, não é que ele tenha que estar a falar disso sempre que é entrevistado para algum lado, mas é isso que faz de uma entrevista uma conversa, e uma conversa em que tu fiques a conhecer um bocadinho melhor aquela pessoa, não aquela figura. Exatamente. Olha, é assim, é isto. Não é mais nem menos, é isto que tu disseste. Eu concordo plenamente. Olha, o que é que tu gostas mais de fazer nos teus tempos livres? O que é um tempo livre na minha vida neste momento? Mas olha, gosto muito de fazer exercício, mas isso já está tão na minha agenda que já não é considerado tempo livre. Okay. Se eu tiver que dizer o que é que eu gosto de fazer no meu tempo livre do género, eu agora não vou pensar em nada do que eu tenho marcado na agenda, nem tenho que falar com este, tenho que responder às mensagens do Instagram, ou tenho que fazer isto para a rádio, ou tenho que ir ali ou além. Eu quero ler. É o que eu gosto mais de fazer neste momento. Neste momento, para mim, ler um livro é um luxo mesmo. Sem ter os miúdos a berrar, já tê-los deitados,
já não precisarem de mim, ninguém, para nada, eu gosto de ler. Muito bem. Neste momento é isso que eu faço quando tenho tempo. Olha, Filipa, há muito mais para conhecer de ti. Eu acho que Mas és eu falei daquelas muito, pessoas... Não. Falaste... Para mim foi perfeito, juro, por tudo. Eu, por mim, ficava aqui mais um dia a falar contigo, porque eu acho mesmo, eu adoro ver os teus stories, eu adoro acompanhar o teu trabalho. Acho que és uma pessoa que acrescenta, cheia de boa energia, real, tudo o que eu prezo numa pessoa que eu sigo e que admiro. E, portanto, muito, muito obrigada. Eu não tinha ninguém para gravar, eu não tinha horário nenhum decente para gravar. Volto a repetir, foste incansável. E eu agradeço-te muito. Tenho um miminho. Sério? Eu tinha... aposto que queria para os meus filhos. Não, eu tinha um saquinho, mas eu esqueci. Não faz mal. É da praxe. Caneca. É a caneca da praxe. Obrigada. Então não é para os meus filhos. Mas diz o meu nome. O teu nome. Tem que ser assim um bocadinho. Obrigada. Não preciso tirar daqui porque é igual a esta. Obrigada. Para não te esqueces deste momento. E obrigada por me receberes. Obrigada a ele. Está bem? E boa sorte para o curso de comunicação. Está bem? Porque eu sei o que é estar desse lado. E é também por isso que eu também nunca iria dizer que não, e não entendo que as pessoas digam que não. Podem dizer que não podem na altura, mas dizer que não porquê, percebes? Estás a fazer isto com toda a boa vontade do mundo, queres aprender, queres melhorar, queres se calhar seguir daqui com alguma coisa mais a nível profissional, porque não havemos de ajudar, não é? És muito bonita. És bonita por dentro e todos os convidados que aqui vêm têm sido muito bonitos por dentro. Vês? E têm feito há pessoas boas, eu acredito na humanidade. Às vezes eu sei que isto é estúpido, mas é verdade. Não, e é muito bom, porque faz-me verdadeiramente muito feliz que tudo o que tenha acontecido até agora, aqui, mesmo contigo, por exemplo, que eu não sabia até que ponto tu te abririas comigo e falarias comigo mais à vontade, não é? Porque não temos tanta relação. E tem sido um privilégio e, portanto, muito, muito sucesso para ti. E muito obrigada. Sucesso para o Napa. Ai, não. O que é que falta? Não cortes, Fábio. A pergunta final. Há uma pergunta final. Ai, que medo. Final. Sim, que é... morrendo. O que é que não foi ao acaso na tua vida? Os meus filhos. Os dois. Foram planeados e no momento certo. Tá bom. Muito bem, acabamos muito bem. Não há palminhas, eu boto sempre as palminhas, portanto, muito obrigada. E Filipa Galrão no Instagram, subscrevam o canal e essas coisitas todas. E espero que tenham gostado, que tenham podido conhecer a Filipa da maneira certa. E, portanto, muito, muito obrigada. Um beijinho.